Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão do Summit São Paulo. Sessão Como Reutilizar Padrões ao Desenvolver Infraestrutura como Código. Uma checagem de som, pessoal. Vamos lá, quem aqui está me ouvindo? Quem está vindo aqui? Galera que está chegando também aí na sessão. Tá legal a altura, o tom tá bom, beleza? Se não tiver também dá para aumentar um pouco o volume. Meu nome é Peterson, eu sou arquiteto de soluções sênior na AWS. Comigo nessa sessão também está o Bruno Rocha, o Rafael Leonardo, galera da Acreditas. Quem é da Acreditas aí, levanta a mão, galera da Acreditas aqui em peso, top. Na sequência eles vão subir aqui ao palco para contar como que esse assunto que nós vamos falar hoje a respeito de infraestrutura como código, reaproveitamento da infraestrutura como código, como que são essas melhores práticas de ter a infraestrutura como realmente código. Sair um pouco de declarar a infraestrutura como script, template, YAML e também utilizar todo esse ecossistema que nós já estamos acostumados para entregar produtos em produção, em software incremental, com metodologias ágeis, como que a gente consegue trazer mais isso também para a infraestrutura como código. E Acreditas tem um caso muito legal a respeito disso, subindo para ter uma plataforma, a infraestrutura como código sendo a base para isso, para a construção dessa plataforma que auxilia os desenvolvedores, auxilia a experiência do time de desenvolvimento, diminui a carga cognitiva. Então nós sabemos que hoje em dia a principal forma de a gente conectar com o nosso cliente final é um produto digital. E de acordo com o State of DevOps 2021, tanto da Puppet quanto da Dora, sabemos que aqueles que têm o melhor potencial, ou são conhecidos como Elite Performers ou High Performers, aqueles que têm já uma maturidade nos processos de DevOps, tanto na cultura quanto habilidade técnicas, falando um pouco mais amplamente de DevOps. DevOps não é só cultura, DevOps tem a parte cultural e tem a parte de habilidades técnicas. As empresas que são conhecidas por serem elite performers, por terem um processo mais maduro, serem mais maduras, elas conseguem entregar esse produto digital com mais frequência em produção. Ciclos menores, se tem uma falha em produção, consegue se recuperar mais rapidamente, tem um lead time desde o momento do desenvolvimento até a entrega de produção menor. E não é à toa que, coincidentemente, ou obviamente não coincidentemente, as empresas que têm o melhor ranking em processo de maturidade de DevOps também são, na sua grande maioria, as empresas que estão liderando os setores de indústrias que elas estão. Por quê? A forma como elas desenvolvem, mantêm e operam seus produtos digitais tem total influência no ROI. Porque o quanto que seu produto digital consegue reagir rapidamente a mudanças, não as mudanças somente que os usuários finais pedem, mas mudanças de regulamentações, mudanças do cenário comercial que aquele aplicativo está, dentro dos princípios da agilidade, responder à mudança mais do que seguir um plano. Infraestrutura como código é um pilar importantíssimo para que a gente consiga governar e entregar mais em produção, dar a melhor experiência de desenvolvimento, conseguir usar a nuvem num nível de maturidade muito mais avançado. Dentro do ambiente on-premises, não é todo tipo de provisionamento de infraestrutura que é possível fazer através de APIs. Dentro da nuvem, nós temos uma grande vantagem que sempre que um serviço da AWS é lançado, existe um conjunto de APIs para a camada de front-end conseguir falar basicamente com a camada de back-end e conseguir provisionar as coisas. Então, essa camada de API já dá para a gente a possibilidade de automatizar os pedidos de infraestrutura. E essa camada de API tem uma integração direta com os nossos serviços de provisionamento de infraestrutura como código, como, por exemplo, o AWS CloudFormation, mas também estendidos para outras ferramentas, como Ansible, Terraform, Puppet e Chef. Então, quando a gente está realmente utilizando nuvem no seu nível mais alto de maturidade, isso não é possível sem infraestrutura como código. Governar bem a nuvem, ter os guardrails, ter aquelas tags que nós sabemos para onde o nosso custo vai, ter aquelas tags que estão dizendo para onde, qual é o workload de desenvolvimento, qual é o workload de produção, ter a rastreabilidade, ter as melhores práticas quando nós estamos lançando uma instância C2, como estamos colocando um bucket de S3 numa Lambda, ter isso de maneira escalável, replicável e que melhora a experiência de desenvolvimento, não é possível sem infraestrutura como código. A AWS, ela tem os sabores
de serviços, ferramentas que vão nos auxiliar a conseguir ter essa infraestrutura como código. E, é claro, uma extensibilidade para que a gente possa também utilizar outras ferramentas que são mais convencionais para a gente por motivos óbvios de trade-offs. O CloudFormation, de um lado, infraestrutura como código através de declarações de YAML, de JSON, muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já utilizam. O CDK, um tanto quanto novo, onde a gente tem infraestrutura, né? Porque CloudFormation, a infraestrutura como código. CDK, a infraestrutura é código. É código Java, é código Python, é código Go ainda em preview, código TypeScript, JavaScript. A gente vai conversar um pouco mais dessas diferenças e desses trade-offs. Porém, em ambos os cenários, trabalhar com infraestrutura como código, porque nós estamos colocando assim, trabalhar infraestrutura como código, né? Então, quando a gente está trabalhando com código na aplicação, a gente tem que resolver alguns desafios que, conforme a maturidade do ecossistema das linguagens de programação foram evoluindo, desde o começo que elas foram adotadas até hoje, já foram resolvendo esse problema. Como o principal problema, a reutilização e como conseguir adotar e aplicar as melhores práticas em grande escala. Como isso, para a infraestrutura como código, é algo que está sendo absorvido aos poucos, poucos já começaram a utilizar a infraestrutura como código, logo de cara, tendo, por exemplo, um repositório Git com CI/CD pipeline, podendo ter branch, podendo ter um projeto de inner source, onde os times começam a fazer esse tipo de trabalhar junto com o time que está provendo a infraestrutura. Poucas empresas partem disso. A maioria parte ainda mais fazendo coisa manual no console, para depois tentar ter alguma coisa via CloudFormation, via Terraform, e por aí vai. Então a gente está tentando resolver como que são esses problemas mais básicos que a gente tem no dia a dia, de como resolver essas complexidades. Porque, beleza, eu conheço de CloudFormation, eu conheço de Terraform, só que eu preciso definir a infraestrutura, por exemplo, de um Redshift. Existe uma carga cognitiva de como que o Redshift funciona para que eu possa parametrizar e definir uma infraestrutura como código pela primeira vez. E quem está fazendo esse trabalho precisa conhecer isso. Então, como que a gente resolve isso? Como que a gente tem menos desse tipo de problema? A partir do momento que eu defini uma infraestrutura como código para o Redshift, eu consigo utilizar isso mais vezes. Sempre que um outro time precisar de um Redshift, eu também consiga externalizar a ponto de parametrizar somente o que eu quero que mude e deixar escondido, escapsulado aquilo que eu entendo como sendo boas práticas e guardrails para a utilização de Redshift dentro da minha organização. Como que eu posso, por exemplo, ter, além disso, né, Redshift é um ótimo exemplo, mas infraestrutura mais fundacional, como, por exemplo, VPCs, S3, EC2, peerings, VPNs, como que eu posso ter isso self-service, um cardápio? Então, por exemplo, eu tenho uma nova conta, eu tenho um processo de fabricação de contas e eu rapidamente quero processar isso, criar essa nova conta, ter as VPCs já pré-criadas num pipeline de criação de contas. Como que eu posso ter isso reaproveitando a nível, numa possibilidade de conseguir ser flexível o quanto é seguro para quem está utilizando e também que eu não abra o que eu não quero que saia fora do padrão e que continue sendo utilizando as melhores práticas. Tanto com CDK quanto com CloudFormation, tivemos algumas evoluções que fizeram com que isso se torne mais aderente, principalmente com CloudFormation. Dentro da CDK, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é uma forma que a gente vai definir infraestrutura como código, para quem ainda não conhece, eu vou definir infraestrutura como código, só que como código de verdade. Então, esses problemas de reutilização, encapsulamento, já é inerente do ecossistema da linguagem de programação que eu estou utilizando. Então, esse tipo de coisa o CDK já resolve por natureza. Agora, o CloudFormation, em 2020, nós lançamos uma feature chamada de módulos. Os módulos, eles têm a principal função de dar ao CloudFormation a feature de reutilização modular. Antes, o CloudFormation tinha os recursos. E com esses recursos, nós poderíamos criar stacks separadas e fazer stacks uma dentro da outra, tendo um encadeamento. O módulo é uma feature adicional.
é uma capacidade um pouco mais tecnológica, mais sofisticada, onde eu vou conseguir definir um template do CloudFormation, gerar um esquema desse template e ter uma reutilização opinativa. O que isso significa? Garantindo que as melhores práticas e que os guardrails possam ser aplicados. Então, componentes que já são criados com frequência. Por exemplo, aqui dentro um exemplo, né? Estamos aqui com o caso da Acreditas. Dentro da Acreditas tem um jeito de criar uma instância EC2. E essa instância C2, para estar dentro do ambiente PCI, ela precisa estar hardenizada. Então, existe uma maneira de utilizar, por exemplo, um módulo do CloudFormation hardenizado instância C2, onde você parametriza poucas coisas que você quer, por exemplo, qual que é o tamanho da máquina, qual que é o tipo de instância, mas o resto já está encapsulado e já sai configurado conforme o compliance para manter essa instância hardenizada dentro do ambiente de PCI. Esse é um dos exemplos de utilização de módulos. Como que funciona o desenvolvimento, olhando aqui para o GIF, para ver se o GIF está funcionando, né? Como que funciona o desenvolvimento dos módulos? Então, existe uma CLI da AWS, do CloudFormation, que é uma CLI para as extensões do CloudFormation. O módulo é uma das extensões. Nós temos extensões que são recursos, módulos e hooks. Hoje eu vou falar aqui de módulos. Então, essa CLI do CloudFormation permite que a gente desenvolva e teste essas extensões do CloudFormation. A primeira coisa que nós podemos fazer é rodar o comando do CFM init, do jeito que foi mostrado ali. E aí eu vou dizer, putz, o que eu quero? Quero um módulo, quero um recurso, quero um hook. A hora que eu defino o que é um módulo, tem um type em específico que eu tenho que dizer no final, que é o final que termina com módulo. É isso que diferencia o CloudFormation, que é módulo, o que é recurso. O final lá que tem escrito módulo. A partir disso, eu consigo... O CloudFormation ele gera automaticamente para a gente um JSON muito parecido com esse, que é um ponto de partida, dentro de uma pasta de fragments. Dentro dessa pasta fragments, tem lá esse JSON, onde a gente pode criar e definir a nossa infraestrutura como código como se fosse pela primeira vez. Aqui nesse caso, está definindo um bucket do S3, parametrizando se ele pode ser versionado ou não. E aí eu poderia, por exemplo, criar aqui um recurso de VPC, criar uma instância C2, criar um Lambda, criar um Dynamo. Um módulo pode reutilizar outros módulos, vou falar um pouco mais à frente disso. E a partir do momento que eu pego esse JSON e construir pela primeira vez o JSON, como se eu estivesse construindo pela primeira vez a infraestrutura como código, eu uso um outro comando do CLI do CloudFormation, que é o submit. E esse comando do submit, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele JSON, vai gerar um esquema daquele CloudFormation. Para que é o esquema? Para poder gerar a reutilização dos módulos dentro dos templates, dentro das stacks do CloudFormation que serão utilizadas nos times. E com o CFN Submit, além disso, ele faz o upload para o CloudFormation Registry. Quem é que já conhece o CloudFormation Registry? Quem já deu uma olhadinha no CloudFormation Registry? Poucas pessoas, vou falar um pouco mais à frente a respeito dele. Com esse upload para o CloudFormation Registry, esse módulo que eu acabei de definir, ele pode ser utilizado. E como que ele é utilizado? Simples. Agora vejam que eu tenho ali um type. Ao final do type tem a palavra model. E tem as propriedades, ou seja, a parametrização do módulo. Veja como que é simples para quem precisa utilizar. É uma reutilização onde está já uma camada de guardrails, uma camada de boas práticas da organização, uma camada de boas práticas de quem está entregando infraestrutura como código para ser utilizado de forma escalada para a organização, e quem está utilizando simplesmente vai lá, coloca as propriedades que aquela utilização daquele módulo permite. Utilizar esses módulos do CloudFormation é algo que é extensível dentro de uma região e dentro de uma conta. O módulo do CloudFormation tem esse escopo, região e conta. Um pouco mais à frente eu vou explicar a respeito de como a gente pode ter uma solução para fazer com que o módulo ele seja multi-account e multi-region também, para estruturas de multi-account, multi-regiões, com a AWS Organizations e também com o Control Tower. Coloco um módulo dentro do CloudFormation. Então vamos supor, né? Aqui nesse caso, existe aqui dentro da minha organização uma maneira de criar buckets do S3. Então eu posso ter, por exemplo, criação de buckets S3. Posso ter um módulo chamado S3 Private Buckets.
E aí esse módulo dentro da minha organização, eu estou utilizando, e lá dentro do, cloud, do módulo do S3, ele pode também reutilizar outros módulos. Vamos supor que o time de segurança, olha só, o time que provisiona S3 é o time de Ops, time de infra, por exemplo. E o time de segurança é o time que provisiona, por exemplo, as chaves do KMS. Eu posso ter um módulo do KMS sendo reaproveitado pelo time de infraestrutura que está construindo o módulo do S3 e por aí vai. E aí eu tenho essa reutilização em escala, times fundacionais utilizando features e módulos de times fundacionais até chegar para os times de desenvolvimento. E eu consigo ter essa comunicação através de referências que são as funções intrínsecas do CloudFormation. Funções intrínsecas do CloudFormation, né? O nome é bonito, mas são simplesmente algumas funcionalidades que o CloudFormation tem para aplicar dinamismo ao template. Então temos, por exemplo, o ref, que a gente consegue pegar um recurso dentro do módulo, e o getAttribute, que a gente consegue pegar um atributo do recurso dentro do módulo. Aqui eu estou utilizando, por exemplo, para setar o nome de uma fila, o mesmo nome lógico que foi colocado para um bucket do S3, alguma convenção que eu decidi utilizar. E ao final eu estou querendo dar um output de um template, de um recurso do CloudFormation criado dentro do módulo. Então eu consigo pegar o warning do bucket do S3 que foi criado lá dentro. Isso traz, agora, além a tecnologia, ela é um meio. Então, qual que é o objetivo? Que a gente possa ter uma diminuição da carga cognitiva e uma melhor adoção de infraestrutura como código em larga escala pela organização. Para que eu possa ter produtores de infraestrutura como código e eu possa ter consumidores. E que esses dois universos, tanto dos produtores e tanto dos consumidores, eles possam interagir. Os times que estão produzindo templates do CloudFormation para que a gente possa utilizar, então times de Ops, times de Infra, o time de Cloud Operation Excellence, pode ter o time de Network, pode ter o time de segurança, pode ter um time de Databases, tendo um cardápio de módulos que está dentro do CloudFormation Registry para que os times de desenvolvimento, quando quiserem criar a sua infraestrutura como código, simplesmente reutilizem os módulos. A ponto do encapsulamento ser tão grande que quando eu utilizo um módulo, eu nem sei que aquele módulo está utilizando, por exemplo, outros módulos. Não preciso saber. Eu estou utilizando aqui melhores práticas de desenvolvimento de software. Módulo está trazendo para uma estrutura declarativa de YAML e de JSON melhores práticas de reutilização de código que nós já conhecemos em programação orientada a objeto, por exemplo. Onde eu posso ter encapsulamento, onde eu posso ter reaproveitamento, não quero ficar reinventando a roda. Dentro desses benefícios, que alguns aqui são super diretos, dá para entender claramente o que eu consigo fazer com isso, mas um dos que eu mais gosto é a rastreabilidade. É possível, com os módulos do CloudFormation, a gente saber quem são os times, quais são as aplicações que estão utilizando aquele módulo. Dentro do CloudFormation, a unidade que representa uma aplicação ou um conjunto de recursos provisionados na nuvem é uma stack. Existe o template do CloudFormation, e o template do CloudFormation ainda não é a infraestrutura como código. Ele é submetido para dentro de uma stack, e a stack vira a conversão e tem um link lógico para os recursos criados dentro daquela conta, dentro daquela região. Esse recurso, essa stack. A stack do CloudFormation, ela mantém um registro lógico da utilização do módulo. Então eu consigo, dentro da página do CloudFormation, dentro das APIs de módulos, ter um traceability, saber quais são as stacks que eu tenho essa utilização de módulo. E isso é legal para conseguir saber, primeiro, a utilização, para conseguir saber também se a empresa está adotando os parâmetros, as melhores práticas que eu preciso que ela adote para a infraestrutura como código. Junto com os módulos, veio a criação do CloudFormation Registry. O CloudFormation Registry é um repositório para as extensões do CloudFormation, onde eu tenho um registry privado e um registry público. Quem aqui é desenvolvedor Java? A galera javeira, assim, Java foi a linguagem de programação que eu mais programei toda a minha vida. Eu comecei com Java e gosto de Java ainda até hoje.
mesmo que me forcem a não, tá? Mas eu gosto. No Java e também em outras linguagens de programação, obviamente, existe um repositório central para que a gente possa colocar os binários para poder reaproveitar esses binários dentro das aplicações. Isso é algo que dentro das linguagens de programação, do ecossistema que acompanha as linguagens de programação, isso é super comum. Tanto para que a gente possa pegar uma biblioteca third party, né, o Maven Repo, imagina, né, o tamanho do Maven Repo, deve ser um dos lugares onde existe mais armazenamento de nuvem do planeta, o Maven Repo. Então tem lá os jars, tudo mais, e eu posso, existe o repositório público do Maven e também existe o repositório privado do Maven. A mesma coisa para o CloudFormation Registry. Eu tenho um repositório privado. Para que eu tenho um repositório privado? Para que eu possa colocar os módulos privados para minha organização, dentro daquela conta, dentro daquela região. E o público já são os módulos criados pela própria AWS ou também por third party, pelos nossos parceiros. Tem da MongoDB, tem do Splunk e por aí vai. Dentro desses módulos tem recursos, módulos e hooks. Por exemplo, qual que é a diferença de recurso e qual que é a diferença de módulo? Porque o módulo, ele tem um esquema e ele tem uma parametrização e você coloca para dentro do seu template do CloudFormation somente poucas linhas. Você vai lá e coloca lá só o módulo e coloca só as parametrizações. Agora, o que é um recurso? Um recurso já é um bootstrapping de simplesmente uma acelerada para eu ver como que é um template. Então, por exemplo, eu posso ir lá no registry público da AWS e procurar o resource mais simples, por exemplo, EC2. Tem lá um recurso. Eu falo assim, poxa, mas não tem a documentação da AWS dizendo o CloudFormation do EC2? Para que eu vou lá no registry público pegar o recurso do EC2? No registry público, tem a facilidade de você já pegar o template pronto, por completo, inteiro, e já com umas melhores práticas habilitadas. Então, já é um exemplo prático. E isso estende-se para muitos serviços do CloudFormation. Então, usem o registry do CloudFormation, aqueles que ainda não conheciam também, para servir como ponto de base para acelerar o desenvolvimento dos templates do CloudFormation. Usem para isso também. Ao invés de ir direto na documentação, putz, eu preciso agora definir, pedir o desenvolvedor, foi lá, pediu para que eu possa definir a infraestrutura como código do AWS Secrets Manager. Lá vai eu entrar dentro da documentação do CloudFormation, ver o Secrets Manager, vai lá no Registry, Secrets Manager, já pega um resource, aí pega esse resource e vai colar dentro da sua template. É diferente do módulo. Tá? Então tem essas diferenças. Tem até resource de third party também. Por exemplo, tem um recurso da Mongo, por exemplo, também, como definir um banco de dados Mongo, um cluster do Atlas, para que já tenha um resource declarado, para que eu pegue esse resource e cole ele por inteiro, o template, dentro do CloudFormation. Diferente do módulo do MongoDB Atlas, que aí é uma solução opinativa, onde eu só coloco um módulo e passo por parâmetro o que é diferente. Deu para entender a diferença de módulo e de recurso? Legal. Um pouco mais a respeito do CloudFormation Registry. A partir do momento que eu utilizo o CloudFormation Registry, estou utilizando ele no dia a dia, ele serve também como uma documentação dinâmica. O que significa ter uma documentação dinâmica? Então, vocês podem ver aí na imagem, não sei se o pessoal aí do fundo está conseguindo ver, mas aqui nós temos os resources. Então, está mostrando que este módulo tem como resource o bucket do S3. Um módulo bem simples, mas ele mostraria todos os outros recursos que eu tivesse se eu tivesse um módulo um pouco mais completo. Tem também qual que é o esquema, quais são os parâmetros de entrada e ainda um template de exemplo. Isso tudo gerado a partir do momento que eu submeto esse módulo através da CLI do CloudFormation do CFN Submit. Então o Registry também é uma documentação dinâmica. Vamos aprofundar um pouco mais. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Eu já tenho alguns módulos deployados, os times estão utilizando esses módulos, e uma coisa que nós temos certeza em tecnologia da informação, desenvolvimento, é que acabei de fazer algo, eu vou precisar alterar alguma coisa na hora seguinte, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte. Então eu vou precisar evoluir esses módulos. E como que vai funcionar a evolução desses módulos? Como que vai funcionar a atualização de um módulo? Será que o CloudFormation, porque já tem um módulo, já tem as stacks apontando para aquele módulo, o que será que acontece quando eu submeto uma versão nova do módulo? Por exemplo,
um bucket do S3 agora tem que mudar uma chave do KMS. Por algum motivo, mudamos a chave do KMS, agora eu preciso que os buckets do S3 utilizem a chave B do KMS. Será que quando eu submeter essa nova versão do módulo, todas as stacks do CloudFormation vão automaticamente começar a construir em produção, podendo gerar até mesmo indisponibilidade? Ainda bem que não. O que acontece quando você faz o submit de uma nova versão de um módulo? Somente a próxima atualização da stack de quem usa aquele módulo vai pegar a versão nova e vai aplicar a mudança dentro do ambiente. Isso pode pensar, poxa, Peterson, mas desse jeito ainda é sujeito a ter algum risco, né? Como que a gente mitiga? Primeiro, né, pessoal? Uma das principais formas de mitigar riscos de alteração em produção é ter um ambiente de desenvolvimento. Então eu tenho um ambiente de desenvolvimento, onde os módulos são aplicados em desenvolvimento, são testados, e depois é sabido que quando aplicar uma nova versão de uma stack, vai pegar a versão nova do módulo e eu posso me preparar para fazer isso de produção, de forma que a alteração que é feita no recurso do CloudFormation do módulo possa ser uma alteração que não cause nenhum problema em produção. Porque quem aqui já usa o CloudFormation sabe que dentro do CloudFormation a gente tem uma coisa chamada Change Set, que é um preview do que vai acontecer a partir daquela stack ser alterada. E dentro desse Change Set ele consegue saber que teve uma alteração de módulo e que vai ter um recurso do CloudFormation que será alterado. E a Change Set consegue também dizer se aquele recurso, por exemplo, vai ter uma atualização que vai causar um replace do recurso ou é algo que não muda nada. Por exemplo, se eu tenho um módulo que só muda uma política de um security group, vai aplicar a política do security group. Não causa a recriação do recurso, não causa indisponibilidade, a não ser que a regra do security group seja algo que cause um problema de conectividade. Mas fora isso, não teria nenhum tipo de problema. Então, ter um ambiente de desenvolvimento, ter a utilização de change sets e, é claro, a maneira como a própria atualização do módulo funciona, auxilia para que eu possa alterar e conviver com as mudanças dos módulos com o objetivo de eu ter padrão de utilização de infraestrutura escalável por toda a organização. Porque isso é o que mostra hoje quem são as organizações que já têm maior maturidade de nível de adoção de cloud e aquelas que ainda estão dando os primeiros passos em relação à maturidade. É conseguir ter essa governança, é conseguir ter como que os times estão utilizando infraestrutura e provisionando infraestrutura de recursos da AWS, seguindo as melhores práticas e tendo algum padrão. Quando a gente atualiza um módulo do CloudFormation, é uma versão default atualizada. É sempre essa versão default. A versão default é um módulo tal. Quando atualiza essa versão default, a próxima stack que for atualizada, ela vai pegar a versão default daquele módulo, que é a sua nova versão, e aplicar a alteração. Vamos aprofundar mais. É possível termos módulos para utilizar numa estrutura multi-account com a AWS Organizations, utilizando uma feature do CloudFormation chamada de Stack Sets. Quem aqui hoje trabalha em produção com uma estrutura multi-account? Uns 20%, 30%. A estrutura de multi-account tem trade-offs de vantagens e desvantagens, mas nós sabemos que as organizações que atingem um certo level de escala dentro da nuvem, é recomendado que use uma estrutura de multi-account. Contas de desenvolvimento e produção separadas, contas de produtos, contas para projetos, contas até mesmo de burn accounts, onde o desenvolvedor pode ter a conta dele, que ele cria ad hoc, testa as coisas, depois ela é destruída. Então existe uma amplitude grande de utilização de múltiplas contas dentro da nuvem para resolver diversos tipos de problema. Existe também, dentro de uma conta, as regiões. Então uma relação N para N, né? Eu posso ter multi-account e multi-region. Então, a complexidade ela aumenta para ter a gestão desse tipo de ambiente. Com a AWS Organizations, é um serviço que nos auxilia a conseguir fazer a gestão dessa infraestrutura de contas de maneira centralizada.
E existe um serviço chamado AWS Control Tower que nos auxilia a ter um padrão de lançamento de novas contas, conhecidas antigamente como Landing Zone. O Control Tower é uma Landing Zone gerenciada que lança novas contas para a gente dentro dessa organização. Então, isso posto, vamos supor que eu trabalho dentro de uma empresa onde eu tenho uma organização, uma AWS Organizations com múltiplas contas, múltiplas unidades organizacionais que são hierarquias dentro da minha organization. Eu posso ter uma OU chamada desenvolvimento e ter várias contas de desenvolvimento debaixo dessa OU. Para isso que serve a unidade organizacional, é uma hierarquia virtual. Então eu tenho todo esse panorama e ainda cada conta eu tenho uma multi-região. Então agora eu estou dentro do ambiente multi-region e multi-account. E eu tenho um time que precisa lançar um módulo e esse módulo ele tem que ser utilizado em todas as regiões e em todas as contas. O módulo do CloudFormation por si só, ele não suporta isso. Por si só ele não suporta. Ele tem o escopo de conta e de região. Então tem esse blog post que ele explica com um pouco mais de detalhe como que isso funciona. Ele explica com mais detalhes como que eu posso fazer um deployment em produção para que eu possa estender isso para múltiplas contas e múltiplas regiões através de stack sets. Ele cria um bucket do S3 que está sendo acessível por todas essas contas, por todas essas regiões, coloca o módulo, o fonte do módulo dentro do S3 e através da stack set cria as stacks dentro de todas essas contas, todas essas regiões, que é o CloudFormation do módulo, como se eu tivesse dado um CFN submit em cada uma dessas contas, disponibilizando o módulo. Então isso, pessoal, é claro, tá aqui o link do blog post, tem muito mais detalhe do que eu expliquei agora. Isso são ferramentas que nós temos para conseguir dar para dentro do CloudFormation reutilização e melhores práticas de programação. Já o Cloud Development Kit, esse kit de desenvolvimento para a nuvem, a infraestrutura, ele é código. Vamos ver aqui, quem hoje utiliza CDK em produção? Ainda poucos. Imagina agora que eu tenho como possibilidade não precisar definir a infraestrutura como código em JSON nem em YAML. Para os javeiros, né? VPC igual a new VPC, com construtor, passando ali as variáveis, passando os métodos, tendo polimorfismo, tendo interface, tendo herança, tendo generics, por aí vai. Estrutura de dados, hash map, array list, isso para Python, isso para JavaScript, para quem gosta de JavaScript ficar fazendo promises para tudo quanto é que é lado, cuidado. Então, Python, uma série de outras coisas. Então a gente consegue agora definir a infraestrutura como código mesmo. E aí eu tenho autocomplete, eu tenho já à disposição todo o ecossistema que aquela linguagem de programação já traz para mim. E a AWS, ela entrega para a gente, da mesma maneira que tem a templatização do CloudFormation, ela entrega as bibliotecas da CDK dentro dessas linguagens de programação que são suportadas. Então eu paro de trabalhar com templates e agora eu trabalho com CDK. A minha infraestrutura é código. Dentro de um repositório, tem um nome, pode ter branch, pode ter um pipeline, pode ter testes unitários, pode ter testes integrados. As possibilidades são inúmeras. E a AWS ela acelera esse desenvolvimento, é claro, entregando os construtos. Então, para a galera de orientação a objeto, como se fossem classes. Tem uma classe Step Functions, tem uma classe S3, tem uma classe EC2, tem uma classe VPC, muito mais do que tem dentro desse slide. E essas classes, essas bibliotecas, elas têm níveis de utilização. O nível 1 é o nível mais baixo daquela biblioteca, onde é um one-on-one para o CloudFormation. Esse nível 1, ele existe para que a CDK não fique atrás do CloudFormation. Sempre que uma nova feature do CloudFormation é lançada, é suportada, a CDK também é atualizada. Na sequência já vem o level 2, que já é onde a gente tem que trabalhar a partir daqui, com mais confiança. Onde eu tenho um para um objeto do tipo Lambda, um objeto do tipo Dynamo, um objeto do tipo EC2, até chegar no L3, que são as opinativas. E aí são as opinativas da AWS, por exemplo, Cluster EKS público, ou Cluster ECS com Application Load Balancer,
ou até mesmo Serverless API, com o API Gateway, Lambda e Dynamo. Tem tudo isso já disponível para que a gente possa utilizar e parametrizar aquilo que eu quero que mude. E eu posso também, e aqui que é o poder da CDK, eu criar as minhas abstrações opinativas de level 3 a partir do L2. Imagina, eu posso ter, por exemplo, uma classe chamada Arquitetura de Microserviços da Organização. E isso daí já tem uma biblioteca que a partir do momento começa a definir e eu começo a parametrizar como que vai ser essa arquitetura de microserviços. Ela vai utilizar Lambda, ela vai utilizar ECS, ela vai utilizar Kubernetes. Posso chegar nesse nível de abstração, com código mesmo, né? Código inteligente, código sofisticado. Olha um exemplo de um L1. Vejam que o L1, ele já tem ali um one-on-one com o recurso do CloudFormation. One-on-one. Existe o recurso do CloudFormation, existe ali a biblioteca, como se fosse realmente só uma transcrição do CloudFormation diretamente para a linguagem de programação que eu estou utilizando. Já o Level 2, já olha que beleza, né? Isso aqui é muito legal, porque você define uma classe VPC e junto com isso você só deu o nome, VPC. Olha o que criou. Convenção sobre configuração. Eu já estou declarando, eu já saio. Se você deu só o nome de VPC, a AWS do time de engenharia da CDK já cria uma VPC com as melhores práticas do que se entende meio que assim. Tá, você não sabe, você está querendo criar uma VPC só com nome. Eu vou já ser opinativo e vou criar pelo menos uma VPC com o mínimo de informações que você me deu, o que a gente entende de melhor prática para uma VPC do zero. 2 subnets privadas, uma subnet pública, um internet gateway e 2 tabelas de rota. E aí eu consigo ser flexível para parametrizar isso e mudar por completo essa estrutura de VPC inicial. Ter um objeto do tipo VPC e passar por parâmetro, por exemplo, para um construto de level superior. Olha esse construto. ECS.patterns.application_load_balancer Fargate service. Está bem declarativo, né? ECS com Fargate e application load balancer. Isso vai gerar já mais de 800 linhas de CloudFormation. E quando até passou, tá? Mas no slide anterior tem o CDK Synth. Junto com a CDK, vem também o CLI da CDK, que me auxilia a testar e desenvolver a CDK localmente. E o CDK Synth é o fluxo de deployment, onde eu posso interpretar o CloudFormation como sendo o binário da minha aplicação. O código-fonte é Java, TypeScript, Node, e o binário é um template do CloudFormation, que é gerado. Eu faço um CDK Synth e gero o templatezão do CloudFormation, com esse tanto de recursos que tem aqui. E aí eu posso, por exemplo, definir um objeto VPC, eu posso definir um objeto EC2, eu posso definir um objeto Fargate, posso definir um objeto Application Load Balancer, e passando por parâmetro encadeado nessas soluções opinativas. Então, olha que legal. Imagina, eu tenho um time de arquitetura que define o padrão, vamos supor que o meu padrão dentro da minha organização para a criação de microserviços Java com Spring Boot Web seja ECS com Fargate. O time de arquitetura pode criar uma solução opinativa, Application Load Balancer, ECS e Fargate, onde ele tem que receber no construtor uma VPC que foi definida pelo time de infraestrutura de network. E ele recebe como parâmetro essa VPC. Olha que legal. Isso é algo inerente já à linguagem de programação. Então, os times podendo já ter time da VPC, o time de network, time de storage, time de database, com seus repositórios, as suas bibliotecas, todo o seu pipeline de versionamentos, o que a empresa já está acostumada a fazer para aquele ecossistema que ela está trabalhando. E da mesma forma que nós temos, o pessoal da Acreditas já pode vir vindo para cá, vir se aproximando aí para o palco, que está chegando a hora de ver na prática. Da mesma maneira que nós temos um repositório público e nós temos também um repositório privado para os registries do CloudFormation, para a CDK é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, uma biblioteca já interna, uma biblioteca privada da AWS, onde a gente, um repositório privado da AWS, onde a gente pode colocar a CDK. Isso a gente pode construir o nosso também, mas também tem um público, que é as solutions da AWS. E aí já tem, por exemplo, vários design patterns com as melhores práticas já disponíveis para que a gente possa utilizar. Isso já dentro da AWS. Aí olha só, o que eu estava falando até agora era uma CDK que gera CloudFormation. Existe CDK que gera Terraform. Olha que interessante. Quem aqui usa Terraform? Terraform. Tem CDK para Kubernetes. E é uma tendência. Não significa que
vai substituir quem usa Terraform. Não é nada disso, é só os trade-offs e tem espaço em organizações para utilização de ambos. Então nós temos também esse projeto da AWS, o Construct Rub, onde nós temos CDKs de parceiros, CDKs que a AWS mantém. A CDK ela é open source, ela está debaixo do processo, ela está debaixo da licença da Apache. E aí a gente consegue colaborar dentro da Apache para que a gente possa conseguir ter essas CDKs, esse ecossistema crescendo. Galera, infraestrutura como código é um meio. O pessoal da Acreditas agora vai trazer um caso aqui, vou deixar com que ele se apresente, eu estou chamando aqui para o palco, tá? E eles vão falar a respeito de como que a Acreditas construiu uma plataforma como produto que vai melhorar a experiência da pessoa desenvolvedora, diminuindo a carga cognitiva, e por trás dessa plataforma o que tem? Né? Claro que tem infraestrutura como código. Então eu peço para que vocês recebam no palco, com uma salva de palmas, o pessoal da Acreditas. Brunão, Rafa, é com vocês. Show, show. Vocês me ouvem? Quem tá comigo, levanta a mão aqui. Aê, show. Perfeito, muito bom. Galera, bom, eu sou o Bruno Rocha, eu sou Principal Engineer na Acreditas. Do meu lado está o Rafael Leonardo, o Rafael, Senior Production Engineer, essa pessoa incrível. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre como infraestrutura como código habilita a estratégia de plataforma como produto na Acreditas e o quanto isso está relacionado com Dev Experience na empresa. Legal? Obrigado, Rafa. Bom, um pouquinho antes aqui, quem somos nós? Acreditas hoje é a principal plataforma de crédito com garantia do Brasil. Hoje, a segunda maior fintech do país. A gente está com mais de 4.000 tripulantes, que é como a gente se refere aos nossos colaboradores. E atualmente em 3 países, Brasil, México e Espanha, na qual onde eu vim especialmente para esse evento incrível. Aqui tem alguns números. Não está passando aqui? É isso? Perdão, gente. Desculpa, foi tudo isso aqui que eu falei. Tá? A gente tem alguns números aqui, mas eu gosto de destacar um, que é sobre a quantidade de dinheiro economizado pelos nossos clientes, que já ultrapassa mais de 2 bilhões de reais. E isso traduz muito a cultura da empresa. Né? A gente, desenvolvedores, pessoas de infraestrutura, operação, a gente não desenvolve, não cria solução porque a gente quer gastar CPU memória. A gente desenvolve para resolver problema. E quando esse problema está relacionado com economizar dinheiro do nosso povo, acho que é o melhor cenário possível. Então, eu gosto muito de destacar isso sempre que possível. Bom, Rafa, quer falar um pouquinho para a galera? Contexto de tudo começou? Boa, bora lá. Bom, acho que o nosso parênteses, o nosso storytelling começa em meados de 2018. Acreditas, ela sempre foi uma empresa, desde então, né, que vivia muito e o build e o run it. Então, basicamente, o time de infraestrutura era um time consultivo e os desenvolvedores tinham total autonomia para manter a infraestrutura das suas aplicações, entregar valor e manter a infraestrutura. Na época nós éramos cerca de 70 pessoas em tecnologia, 3 no time de plataforma, mantendo aproximadamente 20 aplicações diferentes. IAC sempre foi uma premissa, a gente desde o dia 0 praticamente usa Terraform na Acreditas. 99% das nossas apps nessa época rodavam na AWS e 90% disso era microserviço no ECS. Tá, legal. Mas qual que é o problema disso? O primeiro deles, acho que vale destacar, é a carga cognitiva. As pessoas do time de desenvolvimento, além de se preocupar com os problemas de negócio, com framework, enfim, a linguagem de programação que elas tinham que aprender, enfim, elas tinham que se preocupar com infraestrutura e, além de infraestrutura, com infraestrutura como código. Isso acabava gerando um outro efeito, que era muito tempo gerenciando infraestrutura. De novo, a gente não está falando de um time de Ops, a gente está falando de pessoas desenvolvedoras. E aí isso acabava gerando um terceiro problema, que era a gente sempre teve uma cultura muito forte de nurturing na Acreditas, os times sempre tentaram colaborar muito entre si. E eles, por isso, compartilhavam abstrações, mas as abstrações nessa época eram extremamente abrangentes e elas resolviam casos de uso muito específicos, então
eram abstrações que resolviam problemas de um time. E, bom, consequentemente, o lead time, nessa época, o lead time era de cerca de 12 dias para colocar um novo software em produção. Era muito tempo. E 12 dias eu não estou falando de rodar um Terraform Apply, mas sim de, bom, começar a codar a infraestrutura da minha aplicação, e aí ciclo de review de pull request, e, bom, daí eu vou pedir ajuda para o time de infraestrutura e até a minha app estar no ar, 12 dias. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse contexto que o Rafa mencionou é muito importante para traçar onde que a gente estava e a partir de quando a gente começou a pensar em algumas soluções. Pensamos em várias soluções, desde crescer o time exponencialmente com a contratação de novos desenvolvedores, por exemplo, até uma solução que já se falava muito no mercado. E aqui eu destaquei um tweet do Hightower, que é de 2017, em uma tradução livre. Ele basicamente comenta que ele estava convencido que a maioria das pessoas que gerenciavam infraestrutura, elas queriam um PaaS, uma plataforma como serviço, mas que o único requisito é que elas mesmas precisavam construir. Isso é até um pouco filosófico, né? Do tipo, todo mundo sabia qual era o problema e o que isso ia causar. E a galera estava sempre esperando uma alternativa. E essa alternativa, quem constrói, são as próprias pessoas que enxergaram isso como um problema. E aí, um tempinho depois, a gente já tinha definido que esse seria o caminho ideal. Em 2020, quando a gente já estava construindo nossa plataforma, o State of DevOps Report da Puppet Labs, eles lançaram esse report sobre a forma como se entregava a infraestrutura. Eu não vou passar ponto a ponto aqui, mas o grande milestone de tudo isso era entregar a infraestrutura self-service. O que estava muito relacionado com o que o Rafa comentou, e o Peterson também, com o Build to Run It, a famosa frase do Werner Vogels. Então, esse era o grande objetivo. Foi aí que surgiu o Nucleon. O Nucleon é a nossa plataforma como serviço. Basicamente, o principal objetivo é fazer com que o desenvolvedor ele pense cada vez menos em infraestrutura e foque nas necessidades de negócio. Aqui são diversas tecnologias e boas práticas que a gente enforça, que a gente sempre quis utilizar, mas eu posso fazer uma divisão aqui muito simples, que é aquilo que roda dentro da AWS, a gente utiliza 100% de AWS, e aquilo que roda dentro do Kubernetes, que é a nossa distro de Kube. Então aqui basicamente a gente utiliza Kubernetes, EKS no nosso caso, e acho que esse é um ponto bem interessante. A gente sempre opta, sempre que possível, para serviço gerenciado. Então no caso do Kubernetes, a gente não é uma empresa que vende Kubernetes. Então a gente opta por um serviço gerenciado para que a gente foque no produto e para que o desenvolvedor foque nas necessidades de negócio. E aqui diversas outras ferramentas dentro da distro do Kube, como o Cons Connect como Service Mesh, o Ingress Controller e API Gateway com Kong, enfim, várias outras ferramentas, tecnologias que a gente sempre quis utilizar e aqui fez muito sentido no nosso caso. Boa. E, bom, junto com o Nucleon, porque, de novo, o problema que a gente queria resolver era diminuir a carga cognitiva das pessoas desenvolvedoras. Colocar uma série de novas ferramentas não ia resolver isso. E aí vem o Cliditas, que é a CLI da Creditas, que basicamente encapsula o que a gente considerava como melhores práticas para interagir com cada um desses produtos, para simplificar a vida do desenvolvedor dentro da Creditas. A ideia do Creditas é que ele fosse, ao mesmo tempo, extremamente extensível, para que os casos de uso que a gente não estava resolvendo num primeiro momento, ainda assim fossem possíveis de se encaixar no Creditas, mas que ao mesmo tempo ele simplificasse a vida da pessoa desenvolvedora. Então, para usar o Creditas, no geral, você precisa seguir 4 passos. O primeiro deles é o Creditas Login, onde a gente faz te loga, né, no ambiente de cloud, faz autodescoberta de contexto de Kube e seta todas as configurações que você precisaria para começar a interagir com a sua aplicação. O segundo ponto é o Creditas Init. Para uma nova aplicação, você vai precisar criar registry, você vai precisar gerar uma pipeline, a gente gera um boilerplate com uma série de recomendações, além de registry, namespace, enfim. O passo seguinte é gerar o artefato da sua aplicação. Para isso, a gente tem o Creditas Build, que já envia o artefato da sua aplicação para o registry. E, por último, mas não menos importante, a gente tem o Creditas Deploy,
E é isso, swap está rodando. Bom, de novo, a ideia do Cliditas é que ele fosse extremamente extensível, então a gente não focou nesse caso de apenas no Cliditas Deploy. A gente tem 4 modelos, grandes modelos de uso do Cliditas que a gente acaba tendo dentro da Cliditas. O primeiro deles é o Golden Path. Golden Path é o caso de uso de 80% das aplicações da Creditas, aproximadamente, onde a aplicação só tem um processo web e nada mais. Então, só com Creditas Deploy você coloca a sua app no ar. O segundo modelo é, bom, para os casos em que eu estou dentro do Golden Path, mas eu preciso mexer em alguma coisinha, tudo bem, a gente tem uma API do Kubernetes, a API de app, onde você pode customizar pequenos ajustes como quantidade de réplicas, target de HPA, enfim, e está dentro do Golden Path. Se ainda assim você não consegue usar o Golden Path, você pode estender o que você está fazendo o deploy com Customize. Então, bom, você tem o seu manifesto de app, com as melhores práticas que a gente acaba seguindo, e adiciona recursos no seu deployment. Mas se nada disso funciona para você, bom, você pode passar o seu raw YAML e usar o Cliditas Deploy para gerenciar o ciclo de vida da sua app e ter uma série de benefícios com isso. Aqui é o manifesto de app, eu não vou passar ponto por ponto, tem algumas coisas que eu gostaria de destacar. Acho que o primeiro deles é que ele é extremamente semelhante a qualquer outro manifesto do Kube, o que acaba sendo um ponto positivo para a galera que já estava acostumada. Mas aqui no manifesto de app a gente pode facilmente adicionar um DB Migration, Schema Migration, antes do deployment da aplicação. A gente pode configurar o HPA e a gente pode configurar rotas para o processo web, enfim, alterar o URL e esse tipo de coisa. Perfeito. Vocês puderam perceber no slide anterior do Rafa que o dev, para subir uma aplicação, ele não precisa aprender, no nosso caso, Terraform ou, sei lá, Pulumi, CloudFormation, algo do tipo, focando na diminuição da carga cognitiva que ele comentou que era um grande problema. Tá? Mas isso se traduz inteiramente a aplicação rodando dentro do Kubernetes. Mas a gente sabe que a aplicação não é só isso. Tem muito mais coisa. Foi que a gente pensou no Cliditas DLC, de download content, de fato, de videogames. Basicamente aqui o intuito e se eu precisar de algum recurso adicional na minha aplicação? Um S3, um RDS, como é que eu faço para criar isso? Então, basicamente aqui, a gente utilizou um cenário muito parecido com a aplicação. A gente tem uma API version específica para a DLC e com um YAML muito simples, especificando um kind, um metadata name e uma spec, eu tenho um recurso de S3. E aí, utilizando apenas um Cliditas DLC deploy, -f, como mágica, eu tenho um recurso criado dentro da AWS. E o que é mais interessante aqui nesse caso, isso se estende para outros recursos também dentro da AWS. Então aqui a gente tem um exemplo, eu não vou pontuar cada spec, mas aqui é um exemplo de RDS, de Postgres. Então a gente utiliza a mesma API version com outro kind e algumas outras specs que são necessárias. Legal. E como que isso funciona por baixo dos panos? Acho que todo mundo está se perguntando. Bom, basicamente, quando o usuário executa Cliditas DLC Deploy, um pod é criado dentro do Kubernetes. Então, isso tudo é server-side. Então, não preciso me preocupar tanto com permissionamento para cada desenvolvedor ou para cada pessoa que está executando. Logo na sequência, o código do Terraform ele é gerado a partir do manifesto recebido anteriormente. Então, como na etapa 2 ali eu recebo ele como input, eu gero esse Terraform através de uma inteligência dentro do Cliditas. E, basicamente, são aplicados alguns guardrails, best practices, enforces. E aqui a gente não reinventou a roda, é algo extremamente simples, como o Peterson estava comentando na apresentação dele, a gente utiliza módulos. Então, nessa etapa, a gente está utilizando um módulo pré-definido. Então, se eu pegar como exemplo o S3, na qual eu tenho um manifesto super pequenininho, e a gente trabalha muito com Conventional Over Configuration, que o Peterson também mencionou, eu já tenho um S3 criptografado e versionado no meu módulo, e o desenvolvedor só passa aquilo que é realmente relevante, que é o nome do S3 naquele caso, e a ACL se é private ou public.
E, a partir disso, o Terraform é aplicado, executado e o log devolvido na tela do nosso usuário. E aqui isso se estende a vários outros recursos, como comentei, RDS, S3, SQS, e aqui um ponto bem interessante que faz sentido para a gente, e é uma forma até de feedback bem sucedido, que é o DLC de SNS, que ele foi criado por outros times fora de plataforma, dentro de uma cultura inner source. O valor agregado foi tão grande que o time desenvolveu isso e tem muito mais DLC chegando. Então, isso demonstra um pouco do valor que a gente está entregando. E aqui, bom, esse é o Cliditas, tudo que ele é capaz atualmente. Eu acredito que esse slide já está desatualizado, porque a gente lançou uma versão muito recentemente. Mas é basicamente tudo que o Cliditas pode fazer. Novamente, não vou pontuar cada um deles, mas é só para dar uma ideia de que a gente lida com o lifecycle completo da aplicação. Então, desde o build, push, deploy que o Rafa comentou, agora a Cliditas DLC que eu comentei, mas também um config, por exemplo, que é, bom, eu preciso definir a minha secret. Como que eu faço isso? Eu tenho que logar na AWS, definir isso na mão, rodar um Terraform? Não. Cliditas config set, Cliditas config get, eu consigo fazer isso facilmente. Isso se estende para todo o ciclo de vida da aplicação. Boa. Encaminhando para um fechamento, acho que vale a gente entrar em quais resultados a gente obteve com Cliditas até aqui. Esse recorte é de agora, meados de 2022. Nós temos cerca de 700 pessoas em tech no total, 10 vezes mais o número inicial, com 20 vezes mais aplicações, aproximadamente 400 apps no total. E o que é mais incrível, com uma redução de 2.000% no lead time, a gente tem cerca de 4 horas, com apenas 18 pessoas no time de plataforma. Enfim, não é múltiplo de nenhum dos indicadores que a gente olhou até aqui. E além disso, bom, a gente conseguiu atingir uma menor curva de aprendizado. Agora, os desenvolvedores estão livres para focar naquilo que mais interessa para eles, que é entregar valor para o negócio. Com muito mais autonomia e flexibilidade dentro das convenções que a gente disponibiliza e das contribuições que eles trazem. E isso tudo com garantia de enforcement e best practices. Muito bom, e aqui, bom, a gente aprendeu demais com tudo isso e vem aprendendo até hoje. Aqui eu destaquei alguns itens que, primeiro, lidar com IAC de forma distribuída, até muito linkado com a apresentação do Peterson, vai te causar alguma dificuldade, causou para a gente também. Bom, lidar a plataforma como produto e não como projeto, você ter um time para cuidar disso sempre, para evoluir o produto, para resolver bug fix, e não simplesmente um projeto que você joga por cima do muro e pega outro projeto. Isso faz muita diferença. Ter changelog, release, tudo focado no produto de fato. Algo que a gente aprendeu que não é possível ter uma boa developer experience sem uma boa UX. Isso é muito importante. Vocês puderam ver que os comandos do Cliditas são sempre muito intuitivos, muito fáceis. Então isso fez muita diferença para a gente também, para o sucesso do produto. E aqui, por último, pensar em plataforma, em personas. E aqui a gente destacou 3 personas, que é basicamente plataforma experts, tanto dentro do time de plataforma quanto fora, a galera que ajuda a gente a manter a plataforma no ar. Os early adopters ou hipsters, que é basicamente a galera que quer entender under the hood, o que está acontecendo embaixo do capô, e a galera que ajuda muito a gente. E aí é uma troca, né? A galera ajuda muito a gente a estender o produto e a gente acaba dando mais flexibilidade e autonomia para aquelas pessoas. É uma via de mão dupla. E 99% dos devs que, eu quero subir uma aplicação de dev à produção sem depender de nenhum time de infraestrutura ou operação, entregar valor e ir para casa. Então, tem essa persona também, que é a principal, e a gente pensa muito nisso. E aqui um pouquinho de visão de futuro, jogo rápido. Bom, produto centrado ao usuário, isso é muito importante para a gente já vem fazendo isso mais recentemente. Óbvio que no início é muito difícil você coletar feedback de algo que você não tem, então a gente teve que criar um produto pensando nos problemas, mas hoje lidar com input, output, outcome e feedback e gerar esse ciclo virtuoso é muito importante para entregar valor de fato. Eu tenho aquela feature que ninguém utiliza, que eu entreguei, demorei 3 semanas. Bom, é muito importante que talvez você ouça o seu usuário se aquilo realmente era importante antes de ser criado. Bom, estender o Cliditas para outros use cases, acho que é algo que os outros times vêm pedindo, o time de Machine Learning, time de Data Analytics, e é um
um novo indicativo de feedback. Peterson, não consigo passar o slide. Boa. E a melhoria na experiência de troubleshooting, aqui eu destaquei um, que é o Cliditas WTF, o WTF. É basicamente o mood de fato do tipo, pô, não sei o que está acontecendo, pelo amor de Deus me ajuda. O Cliditas WTF vai printar na tela tudo relevante àquela aplicação, problemas, ambiente, log, tudo com autodiscover, e a partir dali o dev usa o Cliditas para fazer troubleshooting da aplicação. E é isso, Rafa, quer falar para a galera aí? Bom, para quem curtiu, para quem é desenvolvedor e curtiu o poder que o Cliditas oferece de simplificar a vida, a gente tem uma série de vagas abertas para o time de engenharia. E, bom, para quem quer ajudar a gente a construir esse produto e evoluir cada vez mais as capacidades, tanto do Nucleum quanto do Cliditas, a gente também está com uma série de vagas abertas para o time. Você pode conferir em vagas.creditas.com. Perfeito, muito bom, muito bom. E Peterson, cola aí com a gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre o AWS Podcast Brasil. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Cliditas, sobre o Núcleo, um pouquinho dessa história, o último episódio do AWS Podcast Brasil é sobre isso. Então, convido todos vocês a ouvir, tá sensacional, sensacional. Já houve no trânsito voltando para casa hoje. Perfeito, é isso. Aqui tem trânsito de sobra, né? Então, né, São Paulo, né? Looping, 3 vezes. Galera, grato a todos pela presença. Quem quiser conectar, tá aqui o nosso LinkedIn, beleza? Grato pela atenção. Continue aí com um ótimo evento. Valeu. Valeu, galera. Cadê a selfie? Verdade. Bora tirar uma selfie aqui, galera, rapidão.